apesar de a gente estar num evento falando de criação de conteúdo, de influência, de internet, de redes, a gente também quer falar do lado que não é tão legal disso, muitas vezes, né? Quem tem filho? Vocês dão celular para a galera? Quem tem filho e trabalha na internet? Então, olha só o paradoxo. Eu sou CEO da YouPix, eu tenho uma filha de 9 anos, eu tenho um filho de 5 anos. Eles me veem o tempo inteiro trabalhando, gravando vídeo, falando sobre isso. Algumas pessoas do nosso convívio são influenciadores, e eu falo para eles que eles não podem usar celular, que eles não podem acessar a internet, que ninguém pode ter rede social. E aí, muitas vezes, eu sou pega em contradição. Minha filha mais velha já fala, mas, mamãe, você não trabalha com isso? Por que eu não posso? E explicar por que não pode, muitas vezes, nem eu sei explicar por que não pode. Porque, ao mesmo tempo que eu sei tudo que tem de ruim, eu sei tudo que tem de bom. O meu trabalho só existe por causa disso. E o meu trabalho, muitas vezes, ele melhora, ou eu ganho mais clientes, eu faço mais coisas, porque eu gravo conteúdo, porque eu estou lá. O quanto eu exponho? Recentemente, a gente viu aquele vídeo do Felca falando sobre, enfim, a adultização, mas há muito tempo a gente vem... Todo mundo, se vocês conversarem com os influenciadores, vocês veem essa discussão, tipo, será que eu mostro o meu filho? Claro que tem o influenciador, que o filho nem nasceu, ele já tem um arroba, né? E, às vezes, tem mais seguidor do que muita gente. Mas tem também um questionamento de o quanto eu exponho. E não é o quanto eu exponho porque eu sou creator ou não, é o quanto eu exponho mesmo que eu tenha 3 seguidores. A gente não sabe. A gente não é a geração que já tem a resposta para tudo isso, ou pesquisas que vão mostrar o que acontece com uma criança que nasceu na internet. A gente está sendo cobaia disso, de alguma maneira. E aí, quando a gente olha para a sociedade, para os próprios pais, para as escolas, tem muita gente discutindo isso há bastante tempo. Apesar desse vídeo, que foi bastante importante para dar a dimensão disso, tem muita coisa que a gente vem falando e discutindo sobre não só o uso das redes sociais, mas a presença dessas crianças nas redes sociais, a publicidade com elas, que também é regulada. Mas parece que a internet é terra de ninguém. E aí eu posso fazer qualquer coisa. E eu posso colocar meu filho de 5 anos para trabalhar e fazer uma publi, sendo que, na TV, se ele fosse fazer uma publi, uma propaganda, ele teria tantas regras a seguir, tanto cuidado, e, na internet, a pessoa vai lá e faz isso, né? Faz um arroba para a criança que nem nasceu, e parece que tudo certo. E um pouco também provocada por eu viver isso dentro da minha casa, porque tenho filhos, e porque eu vivo isso, muitas vezes, do lado profissional, vendo o resultado, ou vendo o processo de criadores, pais de criadores mirins, desde aqueles que estão super preocupados e fazem tudo certo, até aqueles que estão expondo os filhos de um jeito que eu falo, não, faz isso, eu não sei, deu vontade de amarrar a pessoa e falar, você sabe o que você está fazendo? E aí, de repente, essa criança virou arrimo de família. E aí você faz o quê? Que também influência, a gente sabe que é ferramenta de ascensão no Brasil. Muita gente olha para o filho e fala, aqui é o jeito de eu sair da vida que eu tenho. E o quanto você culpa também a pessoa por isso? Bom, nessa filosofada toda, eu chamei aqui algumas pessoas que estão há bastante tempo falando sobre isso, discutindo, pensando, ou porque são mães, ou porque foram tocadas pelo assunto. A primeira delas é a Natália Braga, que é uma jornalista que me procurou há mais de 2 anos atrás, que estava fazendo um documentário sobre publicidade e infância. Quem vai mediar esse papo é a Dani Junco, do Bitumami, que, assim, se tem um lugar onde tem mãe, é na Bitumami. E todo mundo está preocupado com isso. E ela é creator também. E o filho dela, com certeza, pergunta, mãe, o que você está fazendo na internet e você não me deixa usar o TikTok? E fala que eu tô flopada. Aí, piorou. A Catarina ainda não me faz isso. Ele fala. Mas, por exemplo, a Catarina está aqui, me fez faltar na escola, porque tem uma creator que ela ama, youtuber, que é uma que eu deixo ela assistir, que ela quer ver. Então, olha o paradoxo. A Sheili, para quem não conhece, educadora, escritora, uma voz bastante vocal neste assunto, que a gente ama e admira. E a Lia, que além de minha colega de trabalho de não sei quantos anos atrás, é mãe, e ela é...
eu esqueci o nome do cargo bonito, que eu passei a página sem querer, líder de expansão do movimento Desconecta, que a gente começou a discutir, nossos filhos estudam na mesma escola, e a gente começou a discutir junto. Imagina, eu, a pessoa da UPix, fui lá na escola militar contra o acesso à internet, e ela foi minha fiel escudeira nessa batalha. E, gente, eu acho que nós não vamos sair com respostas, mas vamos sair com bastante reflexão. Obrigada. Fiquem à vontade. Tem uma galera lá que está sendo gravado, para quem isso daqui vai ser bastante importante. E obrigada por terem aceitado Obrigada, amiga. Obrigada. Aceitarem o convite de falar de uma treta dessas. É tá? isso. Gente, tudo bem com vocês? Deixa eu entender quem está na sala. Quem é mãe, levanta a mão aí. Quem ama uma criança e está perto dela normalmente. Quem é marca ou agência que vende para produtos materno-infantil. Quem é pai. Então tá, estamos falando com as pessoas certas, certo ou não? Teve gente que levantou a mão 4 vezes, achei muito maravilhoso. Eu sou Dani Junco, eu sou mãe do Lucas, fundadora da Bitumami, que é uma plataforma de mídia, conteúdo e pesquisa que conecta marcas ao ecossistema materno-infantil de maneira consciente. E eu estou aqui com pessoas muito maravilhosas, a gente vai discutir hoje sobre infância, e sobre telas, e sobre os paradoxos todos, que eu acho que a Rafa já fez uma introdução excelente. Estou com a Nath, com a Lia e com a Sheili. E, antes disso, nós vamos assistir um pedacinho do documentário que a Nath fez. Pode ser? Solta a caixa aí, DJ. Trabalho infantil não é só o que vemos nas ruas e nos campos. Consumimos pela internet também. Todos os dias vemos crianças trabalhando nas redes sociais como influenciadoras. Encarar cada página de criança influenciadora como uma empresa não é exagero. São muitas as histórias de famílias que não apenas se dedicam à criação de conteúdo, como prosperam por meio da renda desses canais infantis. É um trabalho lucrativo e a origem desse dinheiro é o que me interessa. Programas de monetização, permutas e principalmente ações publicitárias que não deveriam acontecer. O inglês é parceria, sapato é parceria, escola, cursinho, até o pet, até o cachorrinho dela tem parceria com o pet shop. Desde 2014, o Conanda considera que a publicidade direcionada a crianças no Brasil é abusiva. Mas quem realmente está lucrando com isso? Google é multado em 170 milhões de dólares por usar as informações de menores para direcionar publicidade segmentada. Segundo documentos, Facebook sabe que o Instagram é tóxico para garotas. Mattel é condenada por publicidade infantil em canais de youtubers mirins. Uma geração inteira de pessoas que estão amadurecendo diante dos algoritmos de recomendação enquanto seus dados são armazenados. Às vezes, a exposição dos influencers mirins sai do controle, com casos de memes, trabalho abusivo e traumas psicológicos. 86% das crianças brasileiras entre 9 e 17 anos de idade têm perfis nas redes sociais. Até mesmo fetos e bebês têm contas no Instagram. Até completar os 5 anos, a expectativa é de que essa criança tenha cerca de 1.000 fotos espalhadas pela internet. Literalmente, pessoas escreviam: vocês não deveriam estar aqui, vocês deveriam caçar uma boneca para brincar, isso aqui não é lugar para vocês, né? Eu li vários comentários assim. A gente quer proteger a criança na internet e não da internet. Uma disputa de interesses mundial. O aplicativo de mensagens Telegram disparou hoje uma mensagem em massa aos usuários criticando o PL das fake news. Pessoal, vamos falar agora sim do projeto de lei das fake news, assim conhecido, né? Quem abriu a página hoje do Google viu uma campanha contra esse PL. Expulsar as crianças da internet não é uma opção. Conversei com as famílias de 3 crianças influenciadoras para entender os bastidores das postagens e como os contatos publicitários acontecem. Um vínculo que pode começar de forma simpática e interessante, até evidenciar o desequilíbrio de poder entre famílias e o mercado publicitário, ou ainda entre a audiência mirim e as redes sociais. Nath.
Eu acho que é bem importante dizer que as pessoas, as líderes e as marcas que estão aqui, as empresas que estão representadas, estão aqui para levantar essas conversas, né? Porque o não pode absoluto ou o pode tudo absoluto não é inteligente para nenhuma partes, porque as pessoas vão continuar fazendo coisas. Nosso objetivo aqui na YouPix é falar com as marcas, com as agências que vão pensar nisso, como fazer de uma maneira organizada e que possa realmente proteger as crianças, porque vai continuar acontecendo. Os pais vão continuar fazendo, as marcas também. Então, como que isso pode ser melhor? Nath, estava lá. Vou fazer um negócio aqui. Da onde que veio essa vontade de cuidar, de ser uma agente de cuidado das crianças também? Parece aleatória essa vontade, mas nasce, inclusive, da minha profissão de criadora de conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo ainda criança, no sentido de que, da experiência de uma pessoa que cresce online. Hoje em dia, é isso. Eu cresci com um blog, publicava lá, então já era uma forma de pensamento, de expressão para mim, de falar com os meus amigos. Agora, me considerar uma influenciadora aí já foi mais para o final da minha adolescência, onde eu criava esse conteúdo de uma forma intencional, promovendo cuidados com cabelo crespo, por exemplo. E na faculdade foi a virada de chave para poder pautar e pesquisar sobre a infância, né, e o trabalho dos influenciadores mirins. Finalizando a minha faculdade de jornalismo, ali eu vi no TCC uma chance de estudar mais sobre como a publicidade se instalou dentro desses perfis de crianças influenciadoras, quando na TV já não podia mais fazer essa, na verdade, em lugar nenhum, né? Fazer essa publicidade infantil sem sinalização, sem organização. E aí eu também quis aproveitar a própria internet como um espaço de lançamento dessa pesquisa, ouvindo as famílias de influencers, ouvindo especialistas e disponibilizando esse trabalho de graça em forma de filme no próprio YouTube. Obrigada, Nath. Acho que vou pegar o seu gancho, vou falar com a Shelly, que, para mim, é uma das vozes mais proeminentes e consistentes sobre o assunto agora do Brasil. E aí a gente viu, né, Shelly, o seu trabalho vem sendo feito faz tempo, mas a gente viu recentemente o Felca fazendo um movimento. E como ele não falava sobre isso, acho que foi contraintuitivo, primeiro, e segundo, porque ele é muito ouvido pelas novas gerações, né? Ele é um personagem que meu filho, por exemplo, gosta muito. Eu queria você viu o vídeo, aí você falou, caraca, o que na sua cabeça falou, agora eu acho que vai ter um movimento numa onda maior. Você acha que teve processos difíceis nesse vídeo que não era bem o que ele queria falar? Me dá uma opinião sobre isso também, e aí já envereda sobre o seu trabalho em relação às crianças e às telas. Oi! Assistam o documentário completo da Nath, é muito bom. O vídeo do Felca foi maravilhoso, e acho que ele fez uma coisa muito boa, porque ele deu um nome, algoritmo P, ele ensinou a fazer, ele demonstrou de forma prática como os algoritmos ajudam um pedófilo ou um criminoso, porque a maioria das pessoas que comete crimes contra criança e adolescente na internet não é pedófilo, é muito pouco pedófilo que existe, mas existe muito criminoso e muito comércio de criança na internet. Então, eu gostei muito, mas hoje, passado todo esse tempo, o que eu percebo do impacto do Felca, porque para nós, da comunidade, as mães, né, as pessoas aqui que se seguem, que se conhecem, é tão óbvio o que ele trouxe, a gente sabe disso há tanto tempo, a infância não existe no Brasil. Olha como esvaziou isso aqui. Se você não é pai e mãe, você não se interessa, o que é um absurdo, porque, inclusive, por lei, ela é responsabilidade de todo mundo. Então, as pessoas falam, mesmo o Felca, ele fala, ninguém nunca falava disso, porque, realmente, na bolha dele, ninguém nunca falou disso. Não é a arrogância dele. No mundo dele, ninguém fala de proteger a infância. E aqui esvaziou na hora que a gente foi falar de infância, sendo que é o futuro de todo mundo que está ali. Então, para mim, tem a ver com isso, sabe? Isso aí, Shelly. E não só é isso. Foi lindo ver o nome das marcas estampado aí nesse ano que vem pode ser a marca que vocês estão representando. Então tem dois lugares. Se não mexer pelo bem, mexe pelo mal, né? Porque foi legal ver essas marcas aqui de cara. Eu não gostaria de ver minha marca aqui, né? Então acho que esse é um outro olhar que a gente precisa colocar, de repente no bolso faz sentido. Eu com certeza quereria ser uma influencer digital se eu fosse criança hoje, porque eu sou a rainha da expansividade desde sempre. Não ia ter jeito de eu não ser uma Natália querendo fazer meus vídeos. Mas eu sou formada em direção de teatro e eu comecei treinando atores. Depois eu treinei executivos e hoje eu dou aula de comunicação e oratória. Porque, gente, ao contrário do que as pessoas acham, seguidores não quer dizer dinheiro. Então, eu tenho muitos seguidores nas redes, todo mundo admira o meu trabalho, mas nenhuma marca, até hoje, né, estou vendo marcas aqui, quis colocar dinheiro numa pessoa que fala de estupro de criança. E 54% das crianças e adolescentes que estão online hoje já sofreram violência sexual online. 54%, pesquisa da Child Funding Brasil.
Porque a gente tem 68 milhões de brasileiros adultos que já sofreram violência sexual, geralmente na infância, 32 em cada 100, e nem tinha internet. Hoje, um criminoso fala com 200 crianças ao mesmo tempo. Então, eu treinava elenco infantil, eu treinei elenco infantil para filme. E a primeira pergunta sempre é: qual é a diferença? Por que meu filho não pode ter um canal se tem criança que faz novela? Se tem criança que faz filme? Porque a criança que faz novela e que faz filme, ela tem uma liberação do Ministério do Trabalho, um acompanhamento muito próximo. Quando eu treinei o elenco para um filme, eram 6 crianças. Então, eu fui na escola dele explicar por que ele ia faltar. Eu acompanhei, tem a obrigatoriedade de ter um profissional acompanhando, alguém da família acompanhando. Tem essa regra de que ou todo o cachê, ou uma grande parte do cachê, vá para uma conta que a criança vai poder mexer quando ela for maior de idade. Então não é proibição, né, amiga? É um processo... regra. Só que a palavra regulação ficou tipo, meu Deus, regulação é horrível. Depende da regulação, né? Cada regulação é uma. Então, o que está se propondo agora, inclusive uma lei recente do Estado de São Paulo, é que... Está se propondo, não, já foi aprovada, é que toda a publicidade que envolva crianças, né, toda criança que tenha um canal ou que faça publicidade com os pais, tem que ter essa mesma liberação do Tribunal do Trabalho como um ator mirim. Exato. Então, quer trabalhar com criança, quer trabalhar com mãe, procure as pessoas que estão fazendo as coisas pelo movimento certo, para a gente conseguir só protegê-las e proteger a gente também, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a Lia tem um outro lugar, né, Lia? Então, o movimento que você lidera, ele é um movimento de pensar quando vai um celular para a mãe da criança, com qual idade, e quando que uma criança pode ou não ter rede social. Então, eu queria escutar um pouquinho de você também. Prazer. O movimento Desconecta é um movimento inspirado em vários movimentos internacionais, mas é um movimento aqui no Brasil, organizado por mães, por famílias, com o intuito de adiar smartphones e redes sociais próprios por crianças e adolescentes. Hoje em dia, é praticamente impossível não dar um smartphone, uma rede social, para um filho, se todos os amigos dele estiverem na escola. Então, esse é um movimento silencioso, porém extremamente poderoso. A gente, hoje em dia, tem mais de 1.800 pais e mães inscritos, de mais de 800 escolas pelo Brasil, em 25 estados, sobre essa ideia simples, porém poderosa, de pais e mães dialogarem e combinarem um adiamento do smartphone próprio, até pelo menos 14 anos, e das redes sociais, até pelo menos 16 anos. E de onde vêm essas idades, né? Não é do nada. Pediatras, psicólogos, o próprio Jonathan Haidt, do livro A Geração Ansiosa. Hoje em dia, a ciência está cada vez mais estipulando essas idades como idades... enfim, mais propensas a que o cérebro de uma criança esteja aberto para receber tanta informação e tanta coisa que, às vezes, o cérebro de uma criança menor não está preparado para receber, enfim. Então, é sobre essa ideia simples de adiar smartphones e redes sociais coletivamente, é um pacto social. Perfeito. Eu vou amarrar as 3 aqui numa pergunta única, né? Até por conta do nosso tempo também. Gente, vão dar o celular em algum momento, certo? É isso. A pessoa vai assistir o YouTube Shorts em algum momento. A pessoa vai criar conteúdo em algum momento. Isso é muito difícil da gente regular, porque ele é muito disponível, né? É igual a discussão. Mas a pessoa joga não sei aonde, a pessoa joga no Tigrinho, porque é diferente, está disponível, está no celular, está na mão. E a mesma coisa com as crianças. Eu queria ver a opinião de vocês. Vou botar vocês agora, né? Se você pudesse desenhar um futuro desejável e possível, né? Como é que seria o uso tanto das marcas em relação às crianças nas redes sociais, se isso fosse continuar? Tem uma idade? Como é que deveria ser? Como é que vocês desenhariam um futuro desejável e possível que vocês acreditam que é mais seguro para as crianças e para os adolescentes? Nath? E eu queria mais tempo para pensar. Quero passar Vai lá, Shelly. Quero passar a vez. Que o PL 2628, que foi aprovado agora, virou lei, ele já traz um pouco do futuro possível. Para mim, Sheili, e até tem um amigo meu que eu descobri que está fazendo isso, a gente teria uma rede social onde as crianças poderiam estar com suas famílias e que não tivesse impulsionamento, não tivesse propaganda, não tivesse busca, onde eles treinassem
para entrar na rede social. Porque eles querem. Daí ele vê o amiguinho, ele vê o primo, ele vê a avó, e realmente é só E vê a aquelas gente, pessoas. né, gata? Vamos combinar que vê os pais também, né? Mas vê só as pessoas da família mesmo, sabe? Não precisa ficar virando um consumidor tão cedo. No fim do dia, a gente está falando de capitalismo, de tentar transformar as crianças em consumidores quando elas têm 6, 7 anos. Vou dar um Isso mercado que do dói. mercado materno-infantil. São 50 bilhões de reais que o mercado materno-infantil circula todos os anos no Brasil. Mas aí os shoppers são as mães, são os pais. Eu não preciso ficar fazendo a criança entrar nessa Não lógica. precisa. Eu estava falando com uma responsável por uma agência de creators e ela falou assim, que ela proibiu a filha dela de ver YouTube agora, a menina tem 10 anos, 9, porque a filha, toda vez que sai do YouTube, ela fala, mãe, eu quero comprar aquela boneca. Aí um dia ela deu um grito e falou, mãe, eu quero uma boneca, qualquer boneca, eu quero comprar. Ela falou que é bom comprar. E apesar dessa ser uma criança super antenada, com pais super presentes, a gente não consegue competir com o algoritmo. O que prejudica a nossa vida é o algoritmo e principalmente perfilamento, que é muito bom ficar num TikTok, por exemplo, porque ele vai te entregar exatamente aquilo que você quer, né? E você consegue ficar horas lá. Só que isso para uma criança, cara, é muito complicado. Então, um futuro viável possível para mim é que o algoritmo não faça perfilamento para menores de idade. Principalmente para menores de 16 anos, por exemplo, né? Tentando manipular as emoções dele, até criando desejos que ele não tinha. Então a responsabilidade acaba sendo de quem está segurando, porque acho muito difícil as plataformas acordarem um dia e falar assim, não vai ter, né? A não ser que seja a lei. gente, como foi feito... Gente, o vídeo do Felca, todo mundo fala, foi feito... Estão me boicotando. Voltou. Foi feita a lei por causa do vídeo. Não, a lei já estava há 3 anos a gente tentando aprovar a lei para terminar com o perfilamento, para aumentar o poder familiar. A lei aumenta o poder familiar. Porque hoje você vai tentar colocar lá um controle familiar dentro de um joguinho, é em inglês, o pai não acha, o pai nem consegue saber para que idade É super complexo. Agora isso. não, obrigatoriamente vai ser em português, de fácil acesso e de fácil manipulação ali dos elementos. Lia, e você? Qual o futuro desejável possível que você quer para as famílias e crianças e algoritmos e celulares? Eu acho que é muito difícil adiar celular de quem já tem, né? Ou tirar celular de quem já tem, né? Então eu costumo ver assim pelas escolas, pelas experiências dos pais que estão implementando o movimento Desconecta, do 5º ano para baixo, ali dos 10 anos para baixo, a gente tem a prevenção, né? É a vacina, é a melhor forma de prevenir. E qual é a melhor forma de prevenir? É todo mundo adiar junto, ou uma grande parte adiar junto, para que os pais que querem adiar não se sintam os únicos. Coagidos quase, né? Exato. Então, e eu acho que isso é a grande força que a gente já conseguiu assim nessas comunidades de escolas. As pessoas não estão mais se sentindo acuadas de falar, putz, eu sou o grupinho do eu sozinho, sabe? Você tem um grupinho de 20% de pais, 30% de pais, por exemplo, na nossa escola, a gente lançou o acordo coletivo. A gente teve uma adesão de 62% das crianças, né, família de 62% das crianças aderindo ao acordo. Isso é muito poderoso, né? E eu acho que, assim, para quem já deu, a gente também oferece um caminho que é totalmente gratuito, que a gente tem uma metodologia que ajuda as famílias a implementarem isso na comunidade escolar, que é quebrar o tabu de falar sobre esse assunto entre pais, né? E fazer combinados sociais, né? Porque se todo mundo já tem, é muito diferente a gente falar, putz, então vamos todo mundo combinar de ninguém levar o celular na festa para eles poderem se divertir na festa. Lá em casa eles vão brincar, ele já sabe, a tia dele tem um cesto. Juro por Deus, você bota um cesto na porta de casa assim, eles chegam lá, todo mundo bota o celularzinho lá dentro, só pega no outro dia. Eu não quero saber, a mãe liga para mim. E eles fazem, cara, e eles desaparecem, eles não lembram do celular. A criança não precisa mesmo, ele solta, é muito legal. Os adultos também tinham que fazer isso, né? Na hora do jantar, na hora de todos os lugares. Mas eu acho que, assim, respondendo em uma frase que você me perguntou, são pequenas comemorações, pequenos combinados, mas eu acho que o segredo está na gente quebrar o tabu de conversar sobre isso entre famílias. E você, Nath? O futuro possível para mim, além de ter combinados e agora regras mais estabelecidas, né, com inclusive o ECA digital que nós temos, que é um compilado de todas essas ideias agora assinalando melhor as responsabilidades de cada um, da gente como sociedade, pais, famílias, plataformas, marcas. Mas eu fico pensando, para não fugir da realidade aqui, né, para manter o pé no chão, que tá bom, vamos combinar então uma espécie de redução de danos. Sim, as redes sociais elas não são desenhadas para as crianças. Tem todo um princípio comercial envolvido que vai fazer, mesmo que o conteúdo não seja
uma propaganda personalizada para a criança, tudo ali estimula o consumo, certo? Então, eu imagino que a gente pode construir cada vez mais uma internet, bem aquele princípio da invenção da internet, que é feita para que as pessoas se comuniquem e se expressem. Então, eu realmente acredito que, apesar de tudo, as crianças merecem ter esse espaço para poder falarem, conversarem com os amigos, eventualmente, sim, desenvolverem os seus dons artísticos online, né? Mas também considerando que, para poder lidar com esses perigos que se atualizam a cada dia na internet, afinal, a gente está falando de tecnologia, nós precisamos ter conversas mais francas, diretamente com as crianças, inclusive, e aí, perpassando toda essa coisa de tirar celular das escolas e tudo mais, é lembrar que qualquer espaço social, inclusive as escolas, é um bom lugar para a gente treinar aquilo que se chama de educação midiática, né? Mesmo com o computador desligado, a gente consegue conversar com as crianças sobre a etiqueta, eu diria, além de boas práticas que pode ter no mundo online. Então, redução de danos é a palavra para mim, para o futuro. Vou falar o meu também, sabe? Eu acredito que grandes transformações se dão por 3 coisas: dinheiro, poder e política pública. Só. O resto do boa vontade, obrigada. Mas eu posso ficar lá na internet papagaiando. Dinheiro, poder e política pública. Então, assim, quem detém o dinheiro e o poder tem que olhar para a internet e decidir que, a partir daquele dia, não vamos mais deixar crianças serem estupradas, nem roubadas, nem machucadas. Enquanto alguém não acordar com dinheiro e poder e decidir que isso não vai mais acontecer, porque quem tem as marcas não coloca os filhos, né? Eu acho interessante. Mas, enquanto não tiver gente construindo isso e gente com política pública perdendo o negócio, perdendo dinheiro, e sendo ameaçada, inclusive, pelas pessoas que estão fazendo isso, eu acho que as mudanças são sempre incrementais. Então, se vocês têm a caneta mais pesada que a minha, que das 3 pessoas que estão aqui, tomem decisões mais conscientes, porque a gente nunca sabe qual vai ser a próxima criança, e eu acho que é muito interessante que a gente faça mudanças nesse lugar. Então, para acabar, a gente tem 4 minutos. Meu amigo é virgem com Capricórnio igual a mim, falou que eu não podia. Então, quer deixar uma frase final aí? Nath. Sim. Sobre poder. Aproveitem, pessoas que trabalham construindo campanhas publicitárias, tentem transformar a transparência de boas práticas de vocês para publicidades envolvendo ou focando em crianças em um elemento que vocês vão promover para ganhar esses grandes prêmios. É isso. Eu acho que a marca ou a empresa que colocar isso como um... Core. Vai se destacar e vai dar uma mensagem para o mercado se igualar a vocês. Excelente. Lia? Para fechar. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente fala muito de marcas com responsabilidade corporativa e com ética e tudo mais. Eu acho que, no final das contas, a gente está, como sociedade, cada vez mais despertando para o enorme problema que a gente está enfrentando na infância e na adolescência, né? E todo o avanço da ciência, hoje em dia, ele acaba... A gente pode viver mais 20 anos como sociedade, como adultos, mas a infância ela só vai ter 12 anos. E eu acho que a gente tem que cada vez mais proteger essa infância como sociedade. Sheili, para fechar. Não dá para esquecer do tal do nada sobre nós sem nós. Então, eu falo com crianças, porque as escolas me chamam para dar palestras para crianças, para adolescentes, para pais, para professores. Eu estava essa semana falando com 110 adolescentes. Se a gente conversa com eles, eles sabem. É maldade dar acesso, dar celular, fazer eles terem canal sem dar informação. Então, tem que conversar, eles conseguem compreender. Um menino de 8 anos sentou para mim outro dia, ele disse, a gente estava falando, e quais são os problemas? Alguém conhece um adulto viciado? Aí todos levantaram a mão. Meu pai, minha tia, todos eles, meu Deus, um monte. Aí um sentou assim, de 8 anos, ele falou, eu sou viciado, eu não consigo mais parar de jogar. Por isso minha mãe colocou nessa atividade aqui na escola. Eu não consigo mesmo, muito difícil. Cara, quando você... Eu já entrevistei crianças que foram violentadas sexualmente online. Então, quando a gente entra para conversar com elas, elas sabem muita coisa do que está acontecendo. Então, conversem mais com eles. Eu estou trabalhando agora com algumas crianças que vão representar o Sul Global na COP. E são ativistas. E eles estão querendo transformar o mundo, gente. Os oceanos, o outro é as crianças, o outro é a causa indígena, o outro é os animais. E eles usam, muitas vezes, as redes sociais, o YouTube, para se comunicar, mas tem intencionalidade. Então,
tem como fazer as coisas de um jeito preservando esse ser humano que tem direitos. Criança não é propriedade da família. Criança é um ser humano com direitos. E aí, mais um recadinho para as marcas, que eu estou controlando o tempo aqui. Eu fiquei muito espantada com um vídeo que uma marca fez recentemente de uma pomada. Mostra crianças nuas o tempo inteiro. Qual a necessidade? Eu só acho que a gente podia se juntar com a Rafa Lotto e lançar um selo para as marcas que protegem as crianças. Vamos fazer. Vamos, Sheili? Vamos, por favor. Positivo, né? É ou não é? A gente pode se juntar, escrever umas regras mínimas e premiar, cara, quem está fazendo um bom trabalho, entendeu? Premiar! Fazer o contrário. Em vez de falar que merda que você está fazendo, falar, pô, que negócio legal que você está fazendo. É igual o cachorro, a gente vai... não exige dos criadores que eles mostrem os filhos. Tem criador isso, super legal, gente, vocês falam, se tem não mostrar o jeito filho, de eu não vou fazer. pagar. Tem jeito de fazer, e tem gente legal fazendo, e tem marca legal fazendo. Eu acho que a gente pode se juntar mesmo e cuidar dos nossos filhos. Já é? Já é? Obrigada, gente. Foi isso.